Não recebi nada. Estamos de volta com a Seleção Sport TV. Ah, o café, como é que é? Tá vendo? Resenha boa. Tem entrevista do Jusilei lá no São Paulo e vamos direto para lá, coletivo ao vivo. Empresário, eles começaram a traçar um plano aí para comprar você. Queria saber se você está otimista, o que você já ouviu deles, o que dá para fazer. Sim, fico feliz, né, pela procura do presidente, do Vinícius, né, ter sentado com o Nick, iniciando uma conversa, né, mas o meu foco é tirar o São Paulo da situação. É uma situação que incomoda. Eu tenho contato aqui com o São Paulo até dezembro, né, mas fico feliz mesmo de saber, né, o interesse do São Paulo, e vou dar sempre o meu melhor aqui no São Paulo, né? Eu ficando aqui a 2018 ou não, esse período que eu estiver aqui, eu vou dar sempre o meu melhor. Boa tarde, Jusilei. Você falou que ainda mantém o sonho da seleção de disputar a Copa e tal, mas você acha que esse momento turbulento do São Paulo pode atrapalhar uma eventual convocação? Sim, quando o time está bem, né, brigando por Libertadores, brigando por título, claro que é bem melhor, né, acontecer uma convocação, mas acredito que não. Estou sempre fazendo o meu melhor dentro de campo, né, procurando ajudar a equipe, e acredito que pode acontecer sim. Eu tenho esperança e estou trabalhando para isso. Jusilei, apesar de você ter chegado recentemente, você já se tornou uma das lideranças, uma das referências, você é um cara rodado também, e embora o futebol no futebol seja comum esse tipo de coisa, eu acredito que nos últimos dias a situação ela seja um pouco nova para todos vocês, por conta dessas trocas aí. Como você, que é uma das referências desse grupo, tem feito para conversar, seja com os caras novos, com os mais jovens do elenco, com outras lideranças, como o Rodrigo Caio, Lugano, o pessoal que está aí há mais tempo, como é que vocês estão fazendo para encarar esse momento do São Paulo? A gente sabe que é uma fase difícil, né? São Paulo não está acostumado com isso. São Paulo está acostumado a brigar lá nas cabeças. Então é uma fase que todo mundo é homem, né, e é profissional e sabe, tem a consciência que estamos vivendo uma fase ruim e que temos que reagir logo, né? Porque as rodadas vão passando e o campeonato vai se afunilando e cada dia mais vai ficando difícil. Então temos que, né, se ajuntar, né, cada dia mais e tirar o São Paulo dessa situação, e em busca do nosso objetivo, pelo menos buscar uma Libertadores. E temos condições para isso, porque é um time muito forte, com uma qualidade imensa. Aqui, Jusilei, o Rogério Ceni, falando um pouco do antigo treinador, era um treinador que teve, ao longo desse semestre, tentou implementar diversas formas de jogar, até encontrar uma que ele achasse que era coerente. E o Dorival, a gente sabe mais ou menos como é que ele joga, ele ficou no Santos muito tempo e tem uma característica de jogo. Ele já conversou com vocês a respeito disso, de que mais ou menos que esquema, ou mais ou menos que filosofia de jogo ele quer implementar, e o quanto que você sabe do trabalho dele também, por ter jogado contra, enfim? O Rogério Ceni, né, esteve aqui um período, né, que foi um prazer trabalhar com o Rogério. O time não encaixou, né, os resultados não vieram, né, e sabemos que o treinador, o clube, né, o elenco vive de resultado, e resultado positivo, e não encaixou, né, a presidência optou por tirar o Rogério e trazer o Dorival. A respeito do Dorival não conversamos ainda, né, mas sabemos como ele trabalha, né. O Rogério, né, tentou implantar um jeito, né, europeu, mas que não deu certo, mas eu torço, né, para que ele seja feliz na nova caminhada dele. Jusilei, você falou que ficou feliz aí pela procura do São Paulo e tal, dentro do seu Muito projeto. Bem, ouvimos um trecho da entrevista do Jusilei, mas a primeira pergunta que ele respondeu, quando ainda estávamos no intervalo, foi sobre o novo treinador do São Paulo. Tá no ponto? Podemos rodar? Então vamos rodar primeiro, depois a gente debate aqui, vai. A motivação, ela sempre tem que existir quando se fala de São Paulo, né? Se não está jogando em São Paulo, tem que ter uma motivação maior, né? Pelo fato de ser um grande time aqui no Brasil e no mundo. Com relação ao Dorival, acredito que, né, é um treinador com bastante bagagem, experiente, né? Acredito que vai nos ajudar muito e, né, nesse momento que a gente tanto precisa.
Exato. Esse quilo de arroz e baixa o preço a cada entrevista. Você passa no mercado, tá custando R$10. Aí dá uma entrevista coletiva, mas o jogo hoje... do São Paulo. No jogo seguinte está R$5. Hoje não era o parbolizado, acho que era cateto hoje, não era? Eu sei. Assim, eu fico pensando no São Paulo. Eu acho que o Jusilei tem uma trinca ali que pode tirar o São Paulo do rebaixamento. O Lugano, pelo que representa, menos pelo que tem hoje capacidade de jogar, capacidade física, né? Eles podem ser a espinha dorsal do São Paulo numa arrancada. Agora, o que me chama a atenção no São Paulo é contratar o Michael Swell, aprovar no exame médico, botar para jogar e no dia seguinte se descobrir que o cara tem um desequilíbrio muscular e o cara não jogou mais. Que esse desequilíbrio muscular? Desequilíbrio muscular também, é o seguinte, quando porque você... tem uma expressão que a gente não ouve há tanto tempo no futebol, alguma descoberta mais Eu não sou especialista, recente, né? mas já ouvi médicos explicando o tema. É quando você, por causa deste desequilíbrio no quadril, às vezes na perna, uma leve diferença no andar, para outra? no andar, você sobrecarrega outros músculos. E para isso você precisa, compensa, né? Você de alguma forma compensa um lado, tem pelada ou hoje à noite, será que eu tô compensa afetado, outro. não? Então assim, e isso era um problema grave que inclusive o São Paulo provavelmente foi o pioneiro passou a descobrir batido isso. durante muito tempo. Os vários jogadores o São sofreram Paulo com isso. descobriu Mas ele isso. fez exame médico, né? Ele fez exame médico, Isso foi chama contratado. E jogou. Vamos lembrar que Fez exame médico, foi contratado e jogou contra Ô, Júnior, o mesmo departamento, São Paulo foi jogar, o Cueva colocou um remédio autorizado, daí descobriram que era doping. Não, descobriram que era melhor tirar para não correr o risco de doping. Mas não pode ser depois. Então, Pois é. Tem que ser antes de administrar o remédio. Então, assim, isso que está acima do Dorival é que me preocupa demais. Demais. Né? Quando o Dorival fala, acho que a gente precisa parar de vender jogador e tal. O Rodrigo Caio tem tudo para ir embora. Se bater o dinheiro lá na conta, sai o Rodrigo Caio. Tá na porta, né? Então, assim, Que preocupante. que foi outra várzea, né? Para usar o português bem claro. Rodrigo Caio não estava nem concentrado pro jogo contra o Santos. é que falaram que ia depositar o dinheiro na Eu sexta-feira. preferi não acreditar nisso. aí O passou, Vitor não é ontem verdade. falou, Não descreveu acredito. aqui como é que foi. Não, Rodrigo, desce a serra aí que não caiu o dinheiro. Isso não depois é do time possível, grande, não é né? Não, isso possível. eu não acredito. Isso eu não Mas acredito. foi o que foi Então, noticiado. mas eu não Foi acredito. noticiado, eu sei. É, eu eu sei. tô dizendo assim E vem que cá, é tão agora, verossímil. tem uma cláusula não que- escrita no futebol brasileiro agora que o jogador em negociação não joga? Por que isso? Pois é. Só se justifica se você estiver a ponto de negociar um jogador que não pode fazer a 7ª partida. Para fora do país não tem Que problema nenhum. aconteceu com o Diego Souza. Se jogasse agora, seria a 7ª partida, não poderia ser negociado. Aí, na boa, gente, eu acho que até o jogador pedir para não jogar, se ele ainda está decidindo o que fazer, Eu concordo. está dentro do direito dele, né? Acho que nesse caso, tudo bem. Agora, em outros Mas casos, o joga Rodrigo por quê? Caio tinha sido relacionado para o jogo. Tinha não por tinha? isso que eu tô falando que eu não acredito nessa história. Eu acho que isso aí é muito... Mas foi Gente, mas chegou a Não, notícia. sim, Eu não Mas lembro ele estava porque eu não relacionado. acreditava. Quando eu falo o seguinte, o cara estava relacionado. Mas então... chegou a notícia de que ele não ia jogar. Mas- Porque ele ia ser vendido para o Zenit da Não, Rússia. o São Paulo nunca falou que ia vender. Falou que o presidente falou, mas se eles depositarem o Rodrigo, aí é com o Rodrigo. Então, Eles mas por depositam que o ele valor da tem que multa. esperar Se o Rodrigo- isso fora do jogo? Mas ele estava relacionado. Enquanto o dinheiro por isso não que eu tô te cai, falando. ele é jogador do São Paulo. Ele treinou sexta-feira e foi relacionado. Na última rodada não jogou o Léo, lateral do Fluminense, porque vai ser Itália. vendido para a Itália. Mas vai ser ainda, não foi, ué. A verdade é que É, a o São gente soube pelo Abel, né? Tem, o treinador é que... A verdade é que o Mauro. São Paulo... Oi, Mauro. Tô querendo. Não, eu tô olhando o Dorival ali, falando, né, com o grupo, a primeira conversa com o grupo, né? Você se lembra, eu disse aqui, eu cheguei a conversar com o Dorival antes dele assumir, né? E ele estava nessa expectativa do jogo ser difícil contra o Santos, seria nada assombroso perder lá, e agora tem uma sequência aí que ele precisa respirar, né? Atlético Goianiense, Chapecó, que não é fácil, que vai ser lá, Chapecoense vai ser lá em Chapecó. Por sinal, Rafael Reza, não se esqueça, você vai me pagar o almoço ou jantar, manda recado. Quero ir também. E depois ele pega na sequência... Vasco no Morumbi. Recebe o Vasco e depois pega o Grêmio. Enfim,
desses 4, 5 jogos pela frente é que o Dorival pensa em dar uma respirada. Então ele já imaginava pegar uma situação pior mesmo, que tá agora, né? Perderia para o Santos, o Bahia, o Vitória, os outros poderiam ganhar e tal. Mas olhando pro Billy, que é técnico de futebol, tô imaginando, como é que é o primeiro papo? Como é que você convence os seus jogadores? Primeira vez que você chegou, o cara olhou para você, por esse corpinho atlético, falou, pô, será que jogou bola lá? Ele sabe até que Dorival jogou. O que você fala pros caras? Eu acredito em vocês, eu vi porque tem um projeto. Como é que, o que você acha que o Dorival falou ali? Primeira coisa, eu acho que o técnico não pode subestimar a inteligência dos jogadores, né? Certo. Você não pode tratar o sujeito indiretamente como se ele fosse um estúpido. Certo. E tratá-lo com o devido respeito. No meu caso, eu fui convidado e meu dilema foi, por algum tempo, fazer os jogadores entenderem que eu conseguia observar alguma coisa ali que, eventualmente, eles não conseguiam. Certo. O Dorival não tem esse problema. O Dorival já chega com a credibilidade, com a história, com o currículo, com o excelente trabalho do Santos no ano passado. E aí eu acho que os jogadores naturalmente... É um papo motivacional? É um papo motivacional? Vamos lá, vai dar. Não, é de organizar o time. De organizar. Porque até o Dorival, ele deve ter uma ideia dos problemas do São Paulo. Mas ele vai identificá-los mais profundamente ali no dia a dia. Certo. No convívio, no treinamento, nas reações, momentos difíceis de jogos. E eu acho que a preocupação do treinador é exatamente essa, conseguir identificar isso para conseguir, dentro do elenco, as soluções para o São Paulo conseguir jogar um futebol à altura do elenco que tem. Porque eu reitero, o São Paulo não tem um elenco para ser campeão brasileiro, nunca teve, nunca foi candidato ao título, mas iniciou o torneio como um candidato à classificação para a Libertadores da América. Desde então perdeu 2 titulares e um suposto titular. Os outros jogadores que saíram, os jogadores reservas ou jogadores que pouco estavam sendo utilizados. O Thiago Mendes saiu faz 2 rodadas ou 3 rodadas. O Michael saiu faz 3 rodadas. O Thiago Mendes saiu faz 2 rodadas. O Luiz Araújo, o Rogério não colocou no jogo decisivo contra o Defensa e Justiça, não começou contra o Defensa e Justiça, não começou contra o Cruzeiro, não começou em alguns jogos do Brasileiro. Então o Dorival primeiro precisa achar um time, porque ele vai pegar muito pouco legado ali. Eu acho que ele pega de bom que o Rogério deixou, um pouco o toque de bola no meio campo, não objetivo, mas pelo menos a capacidade de manutenção de bola, e a rodagem que o Rogério deu, colocando muitos jogadores da base, que o Dorival gosta. Agora, ao contrário do que você observa nos outros times do campeonato, no São Paulo você não sabe quem vai jogar, você tem certeza que jogam, se estiverem disponíveis, Rodrigo Caio, Jusilei, Petros e Lucas Prato. Só dá pra apostar no Cartola. E acho que o Júnior Tavares. E o goleiro acho que também não mexe Renan, mas tem 5, 6 jogadores na linha que você não sabe, porque o São Paulo não tem um time e o Dorival tem que montar esse time. E isso é preocupante, porque é o seguinte, o Dorival vai ter mais problema do que ele imagina. É interessante que disse o Birner sobre essa questão, porque as pessoas dizem que, a maioria diz que é o seguinte, o São Paulo foi destruído com a negociação de jogadores. Não é verdade. São Paulo perdeu poucos jogadores importantes na negociação de jogadores. Quer dizer, houve um trabalho de fracasso do Rogério Ceni, houve um trabalho de fracasso, essa é a palavra, né, do Rogério, e agora o Dorival vai estar tentando arrumar. Agora é o seguinte, eu vi o jogo contra o Então, mas peraí, Santos, de qualquer forma, você trocar 16 jogadores, sabe, o cara tá no elenco pelo menos, entendeu? Sim, mas não jogava. O cara, eu sei, mas em algum momento você pode usar. Não é um planejamento bem feito. Não é um planejamento bem feito. Não, tudo bem. Isso é ridículo. Afinal, o cara descobriu durante o Brasileiro. Não estou isentando o Rogério de nada. Estou dizendo que o planejamento pífio, ridículo, mal feito. Não, a diretoria tem toda a culpa, toda a responsabilidade também, embora queira se... tirar o corpo fora. Tirar o corpo fora. Agora, a questão é a seguinte, eu vi a diretoria colocou o Rogério de técnico. Colocou o Rogério de técnico, mas também depois teve coragem de demitir, algo que eu nem imaginava da diretoria. Que tivesse coragem para demitir o Rogério e conseguiu. O Ademar, você fez o jogo domingo? Não, fiz o do Palmeiras. São Paulo e Santos. Do Corinthians, desculpa. Metade dos jogadores... Então você vai me ajudar. Metade dos jogadores do time titular do São Paulo, você pega o Petros, 40 dias de férias, treinou uma semana, foi pro segundo jogo dele de titular. Aí contra o Flamengo. O argentino que veio... Gomes. O Arboleda, zagueiro. Aí você pega o ponta esquerda, o Denilson. Não, na lateral direita também o argentino, o Bufarini, porque ele não estava jogando há muito tempo. Aí o ponta esquerda, o Denilson, que estava no Havaí, jogou contra o São Paulo esse ano. E já é titular. Olha só,
E Marcinho, no jogo que contra foi o Santos, no primeiro turno, na Vila, só 3 jogadores estavam em campo agora. Então, é muita... É difícil, o São cara. Paulo, Do Campeonato o que parece, Paulista, do Campeonato Paulista. São Paulo foi lá e ganhou do time que ganhou do Santos lá, 3 jogadores. Dorival no avião, aquele jeitão, filho dele do lado, vendo lá o Santos, estudando São Paulo e Santos. Aí ele foi lembrar do time que entrou no primeiro turno do Paulista, contra o Santos na Vila, um belo jogo do São Paulo, no contra-ataque ganhou um jogo. Luiz Araújo, né? Isso. Só 3 E o entraram São de Paulo novo em contratou campo. hoje um zagueiro, aquele zagueiro brasileiro que tá no Valência. Vai jogar. Esqueci o nome Semana dele. que vem Aderlan. Aí, São Paulo Aderlan. contratou hoje esse zagueiro. Vai jogar já? Domingo? mas deve jogar. Se passar, eu vou te falar O a verdade. material dele já tá dobradinho. Eu vou te lá. falar a verdade. Entra. Se eu passar com uma chuteirinha no Morumbi, assim, na frente do Morumbi, quinta-feira, o Dorival Para. Ele tá doido pra contar. Posso que ele buscar uma jogou água? bem. Posso buscar uma água? É isso que ele Eu quer. quero buscar água. Eu tô falando o seguinte, Não, eu tô você falando- vai se acostumando que no fim do mês é contigo, tá? Depois dessa eu vou tirar um cochilo também. Eu vou buscar uma água ali. Prometo que eu volto. Ele tá doido pra falar que teve o jogo da vida dele no Guarulhão domingo. Vamos seguir no São Paulo. Ah. A verdade é o seguinte. Não, fala do Tomás. Eu quero falar do Tomás. Não fala. Tomás não joga mais, né? O Tomás, eu tava dando um exemplo. não joga Eu tava mais, dando um né? exemplo pra eles no carro do Tomás. O Tomás, o departamento Calma, de desempenho do São calma. Paulo lá pegou e falou assim: olha, tem um brasileiro que nunca jogou bem no Brasil, tá na Bolívia. 30 anos. Na Bolívia ele tem 30 anos, tá jogando muito na Bolívia. Aí, mas ninguém falou pro departamento lá, mas e o Chay e o Lucas Fernandes? Será que é... Ah, não, mas o boliviano brasileiro... Mas Aí o São Paulo trouxe o cara. Os meninos da base. Então, São Paulo trouxe o cara. E aí, agora, aí o Pintado, a hora que chegou o Pintado, assumiu o lugar do Rogério, falou assim, chega de boliviano, vamos colocar o Chay. O que foi lá e fez gol. Então, quer dizer, que esse departamento que faz estatística, que faz desempenho... Salvo engano, o cruzamento foi do Lucas Fernandes, né? Então, os dois justamente foram... Aí o São Paulo gastou um São dinheiro... Paulo contratou o jogador por $50 mil, Ademar. Ah, mas pô, então você vai na Várzea e contrata por 25,2, pô. Ah, pô, você é pra fazer ele Várzea jogou assim, bem pô. contra o Palmeiras. Por Ah, isso pelo que amor de impressionou, Deus, né, gente. Marcos? Mas eu entendo o raciocínio do Ademar. Ah, pelo amor de Deus, pô, você tem 2 moleques na base promissores. Então, mas é aí que você a vai gente e traz faz... um cara que tá na Bolívia com Aí- 30 anos de idade, aí a mano. gente- Pra cá O foi técnico assim. pediu. Foi assim. O técnico Mas a questão- pediu o Denilson. O Denilson foi lá, o Avaí perdeu do São Paulo de 2 a 0. Agora não é mais- Ô, o cara do time que perdeu aí corre, hein? Ah, então traz o Bolt, cara. Pô, o cara corre e traz o Bolt. Traz o Bolt. Então é o seguinte, pra botar esses bom. meninos pra Ruim de jogar bola, também na não. circunstância atual do São Paulo é muito mais difícil. É lógico. Talvez, eu não tô aqui defendendo a direção, não é isso, mas... Agora, a aliás, linha de é- raciocínio pode seguir, vai botar o menino pra jogar, queimar o menino. Mas o ano do- passado, quando tava na situação de rebaixamento contra o Fluminense aqui, Não, colocaram lembro. São Paulo ganhou e saiu, Lembro. não foi pra Posso zona falar de uma coisa pra te rebaixamento, não acalmar? colocaram. Lembro disso. O lembro Dorival Júnior tem um histórico de lançar garotos da base. Ele vai mesmo- lançar. Isso, Vai na lançar. entrevista que você vai, falou. E ele sempre gosta de lembrar da valorização que Sim, esses jogadores têm. sim. Ou seja, ele é como se fosse um CEO que gera receitas para E o uma clube. coisa, Santos de pô, o 2010 São Paulo- é o grande exemplo na O carreira São Paulo é o dele único time brasileiro que foi campeão da Libertadores no Sub-20. O São Paulo foi bicampeão da Copa do Brasil, o time profissional nunca ganhou a Copa do Brasil. São Paulo ganhou 2 vezes a Copa Ouro, esse time aí que tava com essa molecada. São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro. Então a molecada que tá acostumada a jogar jogos difíceis. E quando chegou com o Fluminense, tanto que foi vendido. O David Neres, E o Lugano, Ademar? O Lugano tem que jogar ou não? não. O Lugano pode ser o auxiliar técnico de luxo. Ali Mas quem vai ser zagueiro do São Paulo? Hã? Sem Rodrigo mas Caio, pô, sem... agora, Não, o Rodrigo Caio e o esqueço o nome. Arboleda. Vou lembrar disso aí agora. Arboleda. Pra você lembra. Você nunca mais você vai esquecer. Arboleda. Eu não acho que o Rodrigo Caio, a não sei que paguem a multa, né? Se pagar uma multa. Aqui, tem que falar do Santos agora. É Renato Cury que tem as informações pra gente, então vamos lá com ele. Muito boa tarde aos amigos ligados no Sport TV. O Santos treinou hoje de manhã aqui no CT Rei Pelé, se prepara para encarar o Atlético Mineiro amanhã lá em Belo Horizonte, e a manhã de hoje foi especial aqui, principalmente para o Vanderlei. Isso porque ele recebeu uma visita hoje aqui em Santos. O Tafarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, veio acompanhar um treino do Vanderlei, bater um papo rapidinho
com o goleiro do Santos, que vem se destacando na temporada de 2017, e aí depois ficou um tempão de papo com o Arzu, que é preparador de goleiros do Santos. Ele conversou com o Arzu e depois acompanhou todo o treinamento do Vanderlei. Lembrando que a seleção brasileira volta a jogar no dia 31 de agosto, a convocação é ali por volta do dia 10 de agosto, e num papo informal que a gente teve aqui com o Tafarel, obviamente, ele revelou que, de fato, o Vanderlei é um nome forte e possível para essa próxima convocação da seleção brasileira. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, o Levir Coupe vai ter alguns probleminhas para escalar o Santos para esse jogo contra o Galo, né? O Renato sofreu uma lesão no jogo do último fim de semana. Tá fora, o Copete e o Lucas Lima receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos, então o Levir vai ter aí alguns desfalques para esse jogo amanhã lá em BH. O Santos tenta a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, tenta se aproximar do líder Corinthians. Renato Cury, aqui de Santos, para o Sport TV. Aqui, sobre o Santos, eu estava pensando hoje, olhando uma hora que a gente mostrou ali a evolução da classificação. Que no começo do campeonato, as nossas bolinhas estavam todas fora de ordem. Nossas famosas bolas de cristal do Seleção Sport TV, que o torcedor adora cornetar. Aí eu até pedi para a nossa equipe me mandar, que a gente não tem como botar no ar agora não, né? Não, esse pedido foi muito de improviso. Nossas bolinhas estão se aproximando da realidade, hein? Nós consideramos erro muito grave quando um clube salta duas bolinhas, para cima ou para baixo. Por exemplo, time que a gente acha que está no rebaixamento e está lá brigando pela Libertadores. O único caso desse é o Vasco. É o nosso erro mais grave. O São Paulo, vocês tinham falado... Nós botamos na bolinha do rebaixamento. Olha lá, as bolinhas aí. Não, isso aí é o gráfico da evolução. O Sport não? Não, o Sport botamos brigando pela Libertadores. Eu não lembro. São Paulo, vocês colocaram na zona do rebaixamento? Botamos no lusco-fusco. Naquela ali de quem não briga por nada. No breu. É. E ele tá uma bolinha abaixo. É, uma bolinha abaixo, é. Tá na briga. Uma bolinha acima, uma bolinha abaixo, a gente considera razoável. Corinthians, por exemplo, a gente botou como candidato a Libertadores. Desgarrou, tá lá como líder absoluto do campeonato. Mas eu acho que o campeonato vai se aproximando de uma realidade. E a realidade do Santos, o Renato terminou o boletim falando aí de o Santos se consolidar como um candidato, mas o Santos me parece assim, um time da nossa primeira bolinha de cristal, da turma que vai ficar lá em cima. Mas vocês acham que tem a pegada de título? Não. Que pode ameaçar, que pode... Não. Eu acho Parece que falta alguma coisa sempre, né? Falta para mim, falta elenco. Por exemplo, o Santos agora, o Santos joga contra o Atlético, o Santos não terá o Lucas Lima e não terá o Copete, ambos suspensos. Mas volta o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique volta. Só que já sem o Lucas Lima, o Santos tem dificuldade. Você muda completamente o time. Muda demais, não tem um cara pra fazer. Pra mim o Santos é time não vai ter o Renato tá machucado. E aí deve jogar o Leandro Donizete. Muda muito também. Muda. É? Pra mim é G5 fora o título. Aí quem pode entrar aí, acho que Fluminense, Atlético Mineiro podem entrar no G6. Eu acho que nós teremos G9. Como assim, Ademar? Ó, vamos lá. O campeão da Libertadores, pra mim, vai ser um brasileiro. Passa a ser G6 e vai estar entre os 6. Passa a ser G7. Campeão o campeão da Sul-Americana, Sul-Americana, pra mim, vai ser brasileiro. E vai estar entre os 6. Passa a ser G8. E o campeão da Copa do Brasil vai estar no G6. Passa a ser G9. Eu acho que nós teremos... todo mundo. Eu acho que nós teremos um... Eu acho que o campeonato tá time que não for para Libertadores demite treinador. Existe essa possibilidade, muito bem lembrado. Não, essa é uma opinião minha apenas. Não, mas não é uma opinião, é uma possibilidade. Você não elaborou um cenário assim bizarro. Olha só. Eu vislumbro um G9. Pensa em Libertadores especificamente, um lado da chave onde a gente vai ter cruzamento de brasileiros, e o Atlético é exceção, né? Porque o Atlético caiu na outra perna, o Atlético Mineiro que vai encarar o River, provavelmente. E não tem brasileiro no caminho do Atlético. Do outro lado pode já dar Grêmio e Botafogo, e pode ter Santos e Palmeiras. Aqui, então, e obrigatoriamente, se houverem se acontecerem os dois confrontos, semifinal e final com o lado brasileiro. Né? Ó, nossa bolinha de cristal pelo título. Flamengo, Palmeiras, Santos. Pelo e título, Grêmio. Estão ali Flamengo, brigando com o Corinthians. Flamengo, o Corinthians entrou no lugar do Santos. Na verdade, o Corinthians entrou no lugar do Santos. Botamos o Atlético Mineiro. O Atlético tá... Só essas bolinhas estão furadas. Só o Flamengo tá brigando pelo título. Afinal é o brasileiro mas olha contra só, o Atlético ou o River. Você não vai ter 5 times brigando contra pelo o Atlético título. E o River, Marcelo. Não, nesse momento... Mas olha só.
Vocês não vai ter, é muito difícil você ter no Campeonato Brasileiro 5 times efetivamente brigando pelo título. A bolinha do título é a que erra mais, porque só um vai ganhar. Sim. Não, Então, sim, assim, tá. Brigando pelo o Palmeiras título, e o Santos não estão brigando pelo título, mas são os que estão mais próximos do Corinthians. Estão brigando pelo título. O Atlético não. Estão dentro dessa perspectiva aí. Estão dentro a nossa bolinha de cristal do título teria que estar, esses times teriam que estar entre os 5 primeiros colocados. Então, beleza. E eles estão. Da Libertadores, Corinthians, que é erro nosso, porque o Corinthians está mais para cima. Sport, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Estão todos lá. Tem que estar de 6º a 10º, vai. O Sport é o 6º e esses aqui estão ali, se não estão tão perto. Tá valendo. Figuração, que é a nossa bolinha ali do Lusco Fusco. Ponte Preta, Atlético Paranaense, São Paulo, aí erramos. Vitória e Bahia. Vitória e Bahia, qual dos dois está fora? Embora. O Bahia está fora. O Bahia está os dois meio ponto fora. Aí a bolinha do rebaixamento. Chapecoense, que está fora nesse momento. Coritiba, que também está fora. Avaí e Atlético Goianiense estão na zona do rebaixamento. E o Vasco, muito fora. É o nosso maior erro do campeonato. O penúltimo é o São Paulo, agora que o Avaí o campeonato está se aproximando, porque também assim, no campeonato... Será que o São Paulo é o maior erro? Não. Nesse momento? Não, o São Paulo foi uma bolinha para baixo. A gente achou que faria faria Mas o Vasco contratou um monte de jogadores. E ele está no... Oi? O Vasco contratou um monte de jogadores desde que a gente fez essa ordem de bolinhas. Não, é verdade. Bastante elenco. É verdade, mas não necessariamente isso dá resultado. O próprio São Paulo mesmo contratou não, muito. Sabe que eu digo assim, gente, eu não estou querendo aqui capitalizar. Pô, a seleção está claro que não, tudo, amanhã muda. Mas assim, sem dúvida. O campeonato já nesse momento começa a se aproximar da realidade que se imaginava no começo da temporada. Os times estão ali cumprindo os papéis que eram esperados deles. Intervalo no Seleção Sport TV. Voltamos já.